Olá, tudo bem com você? Que saudade que eu tava do Empreender para Crer. Na semana passada a gente não gravou, eu já vou deixar registrada aqui a minha indignação com o Marcos Antunes, viu, Marcos? Marcos agora está muito atarefado, atendendo a multinacional francesa Michelin. Alto nível agora, hein, Marcos? Só multinacional. Deus queira. É isso aí. A gente está de olho aqui, viu, Marcos? Porque você pode atender todo mundo, só não pode abandonar o Empreender para Quê, porque o nosso podcast não existe sem você. Não, com certeza não. É só um pequeno momento de turbulência empreendedora. Turbulência empreendedora. Bom, no Empreender para Crer desta semana, a gente vai entrevistar a Rafaela Bassetti, fundadora da Wish Women Capital. É um hub de investimentos que acelera startups inovadoras lideradas por mulheres. Mineira de Belo Horizonte, Rafaela tem 3 filhos, é advogada e especialista em direito societário e tributário e também especialista em fusões e aquisições. Também é mestre em administração pela Harvard University e por aí vai, um currículo riquíssimo que você pode conferir em detalhes lá no LinkedIn da Rafa. Vamos começar? Oi, Marcos, tudo bem? Tudo pronto por aí? Olá, Letícia, tudo bem? Olá, ouvintes do Empreender para Crer. Bora compartilhar conhecimento com a galera aí. Seja bem-vinda, Rafaela. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você, gente. Estou muito feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da minha história, do que a gente está fazendo na Wish. Estou super animada. Oi, Rafa, que bom ter você por aqui. Descobri a Rafaela em um dos eventos sobre Venture Capital promovido pela Distrito e pude perceber o tamanho da coragem dessa mulher que, em meio a tantos homens, vem defendendo a bandeira da equidade de gênero no ecossistema de startups. Então, vamos começar com esse bate-papo, que a gente está curioso para saber aí como é que é viver nesse ecossistema de startups. Rafa, o que é a Wish e como o estudo começou? Como foi construir um fundo de investimentos? Bom, primeiro, mais uma vez, obrigada. Fiquei até emocionada aí com essa descrição da coragem, né, de adentrar esse universo tão masculino. Vou contar rapidamente como que eu cheguei até aqui, né? Então, eu sou advogada, mas eu sempre trabalhei na área de fusões e aquisições, de M&A. Depois, fui fazer mestrado em administração e fui trabalhar numa startup, e aí trabalhei muito com a parte de captação também, a gente fez roadshow, etc. E depois da maternidade, eu fui empreender. Então, eu entrei para essa estatística das mulheres que empreendem após a maternidade, que não se encontram, tem esse privilégio de não se encontrarem mais no mercado de trabalho e buscar um propósito. E quando eu empreendi, que foi, eu acho que, quando eu mergulhei mesmo no ecossistema de startups e de investimento, porque a gente começou a olhar para investimento para o nosso negócio, e que eu vi que, obviamente, não é uma jornada trivial para ninguém, né? E isso era no momento em que o mercado nem estava tão líquido, a gente nem tinha tanto dinheiro de venture capital no ecossistema, mas que para as mulheres era ainda mais difícil. E eu acho que foi nesse momento que eu decidi que eu queria contribuir para isso de alguma forma, eu queria contribuir para o acesso a capital de alguma forma. E isso é o que hoje move a Wish. Então, a gente é muito menos apegado à forma como a gente faz isso e muito mais apegado ao problema que a gente quer resolver. E qual que é esse problema que a gente quer resolver? A gente quer dar mais acesso a capital para as mulheres empreendedoras, para que elas sejam cada vez melhores em tecnologia e em inovação, para que elas criem os negócios do futuro e para que a gente tenha, então, cada vez mais mulheres empreendendo, né? É um problema que é uma roda viva. A gente tem muito poucas mulheres empreendendo em tecnologia e inovação, muito poucas startups fundadas por mulheres e muito pouco investimento para elas. Tem pouco investimento porque tem pouca startup, tem pouca startup porque tem investimento, tem pouco investimento, e a gente quer, então, contribuir para isso. Como que a gente faz isso hoje, respondendo sua pergunta? A gente atua com rodadas públicas e privadas de captação para a nossa base de investidores. Então, a gente ainda não é um fundo de investimento, não é um FIP regulamentado pela CVM. A gente busca as melhores startups, faz uma curadoria aí do mercado, a gente ajuda essas startups a estruturarem as suas rodadas de captação de investimento e a gente apresenta essas rodadas para a nossa base de investidores, né? Então, a gente faz captação deal a deal e não uma captação única como é um fundo. E a gente já fez isso de forma privada, mas a gente também tem uma plataforma de equity crowdfunding. E o que é o equity crowdfunding, né? Para quem não conhece essa expressão capciosa. É uma forma regulamentada de se captar investimento para startups, né? Então, é uma operação muito similar à Bolsa de Valores, né? É como se fosse um IPO de uma pequena empresa. Então,
eu sou uma grande empresa e vou até a bolsa abrir o meu capital para que investidores possam financiar as minhas operações, mas isso só era permitido para grandes empresas, e a CVM, então, regulamentou o Equity Crowdfunding, que é exatamente a mesma coisa para pequenas empresas, né? Empresas que faturam até 10 milhões de reais. E aí qualquer pessoa pode investir nessas startups. Então, não precisa ser um investidor qualificado, alguém que tem muito dinheiro, que já opera na bolsa para investir. Você pode investir aí a partir de 500 mil reais, dependendo da plataforma, e o mais poderoso, participar da construção desse futuro, né? Então, uma das principais razões, gente, e eu me empolgo, tá? Por favor, vocês podem me interromper aqui, que se deixar eu fico aqui falando até desmaiar. Mas uma das principais razões pelas quais as mulheres não recebem investimento, além de serem menos empreendedoras no ecossistema de inovação, é porque a gente tem poucas mulheres tomadoras das decisões financeiras, né? Então, a gente tem poucas gestoras de capital nos fundos de private equity, de venture capital, como investidoras anjo. Então, o equity crowdfunding, quando ele traz essa possibilidade de começar a experimentar um investimento, entrar nesse mundo de investimento, o que ele faz também é permitir que muito mais pessoas que hoje não fazem isso possam começar a fazer, especialmente as mulheres, né? Então, eu não faço parte de uma rede de anjos, eu não tenho muito capital disponível para investir em startups com investimento de alto risco. Então, assim, eu não consigo fazer parte desse mundo. Consegue. Com cheques pequenos, você consegue começar a experimentar e participar da construção desse futuro que você quer ver. Um futuro onde mais negócios são feitos por mulheres, para mulheres, onde mais mulheres são contratadas por consequência, né? Porque você tem mulheres na liderança dessas empresas, enfim, acho que é uma transformação muito profunda que começa a partir daí. Enfim, parei, desculpa. Não, antes da gente falar, nossa, porque eu estou super interessada aqui em saber como é que faz para a gente fazer parte disso, porque eu vi essa semana que a gente bateu recorde já, esse 2021 é um ano de captações recordes de startups, né? O maior número de investimentos do recorde absoluto. E todo mundo quer um pedacinho, né? Então, todo mundo de olho, não sei como é que eu faço para pegar esse dinheiro, gente. Também quero participar, estou cheia de ideia aqui, preciso participar disso. Mas antes disso, eu queria entender, você já teve startup há quantos anos, primeiro, que você está nesse trabalho e como que... E que tamanho que está a Wishi, né? A gente começou a história da Wishi lá em 2018, com a estruturação, então, da plataforma perante a CVM. Como que isso começou, na verdade, né? A ideia era, sim, fazer um FIP, tá? Um fundo tradicional de investimento em venture capital, e a gente contratou um escritório super renomado aqui de São Paulo, que é o Matos Filho, né? Muitas pessoas conhecem, para fazer essa estruturação. E uma sócia do mercado de capitais do Matos Filho estava participando junto à CVM da legislação que ia implementar o equity crowdfunding no Brasil, tá? E ela trabalhou com o Yunus, ela trouxe o Yunus Negócios Sociais para o Brasil, e ela trouxe essa provocação para a gente, de olha, vocês estão lá tentando resolver um problema fazendo do mesmo jeito, né? A mesma coisa. A gente tem muitos fundos bem intencionados que querem investir em mulheres. E por que eles não investem? Porque eles têm uma pressão de dar vazão ao capital que eles receberam dos acionistas deles, que exigem que eles façam grandes cheques. E muitas vezes as mulheres nem estão nesse estágio de maturidade. Elas precisam de um cheque anterior para dar esse gás e aí chegar nesse patamar dos fundos tradicionais. E você está lá querendo fazer um fundo tradicional. Então, eventualmente, você vai cair nessa mesma lógica de não ter pipeline, de conseguir investir. E aí ela contou para a gente sobre o equity crowdfunding. Eu conhecia muito pouco já do mercado americano, e aquilo fez muito sentido, porque é você trazer um novo capital para investir em mulheres, para fomentar esse pipeline que depois vai ser investido pelos fundos institucionais. E aí, em 2018, então, a gente começou a estruturação da plataforma, né, uma operação complexa aí junto à CVM, desde a parte de tecnologia até a parte de regulamentação. Em 2020, a plataforma ficou pronta e a gente já estava construindo, então, a nossa comunidade com esses deals privados, né? Então, a gente começou com o primeiro deal no final de 2020, que foi a AMI, é uma DNVB, uma marca digital nativa de perfumaria, né, que traz uma nova experiência de compra de perfume. Depois a gente fez mais uma rodada privada com uma fintech, que traz uma solução de gestão financeira automatizada para microempreendedoras. E aí, liderado por mulheres, né? Sempre liderado por mulheres. E aí, em março desse ano, a gente fez, então, as primeiras rodadas públicas, né? Então, a gente fez 3 rodadas públicas na nossa plataforma de crowdfunding,
que foram as 3 bem-sucedidas, e comprovou aí a nossa tese de que tem muito espaço para esses novos investidores investirem com propósito em diversidade. Então, acho que a história, de fato, aconteceu esse ano, e é aquele ano de cachorro, né? Um ano que parece que viveu 7 anos. Eu custa acreditar que a gente ainda está em 2021, mas foi assim que a nossa história aconteceu. Então, o que eu achei interessante, além do fato de ser voltado para mulheres, é que vocês ainda têm um propósito de gerar impacto social. Exatamente. Né? E aí eu queria... Vocês desenvolvem projetos específicos com esse fim, ou as startups que vocês estão ajudando, elas têm algum critério que elas tenham que ter impacto social? Como é que é esse lance de gerar impacto social? A gente, vamos lá, acho que a nossa tese de investimento são startups early stage, né, no estágio inicial, que estão recebendo o seu primeiro cheque para começar a tracionar. Então, elas já têm um produto, elas já têm seus primeiros clientes, mas a gente não exige uma receita mínima, e aí elas precisam desse primeiro dinheiro para começar a tracionar, sempre lideradas por mulheres. Então, o liderado implica uma mulher no quadro societário, no cap table, e também na liderança do negócio, né? Não basta ser um sócio laranja, entre aspas. Esse é o nosso critério, essa é a nossa tese. O impacto é algo que a gente busca, e é algo até que a gente não é especialista, né? Acho que hoje, num contexto de muito investimento em ESG, e muito investimento de impacto, onde o mercado está se especializando e trazendo conhecimento profundo sobre isso, a gente não tem essa expertise, tá? Como os fundos de venture capital de impacto, por exemplo, tem. Mas a gente busca, sim, negócios que têm como um propósito e, né, na sua raiz, uma transformação social, tá? Mas, por exemplo, a gente fez uma rodada de captação para uma DNVB de sexual wellness, né? Uma startup de saúde íntima da mulher que produz óleos, lubrificantes. Então, o conceito de impacto aí, ele está muito mais amplo. A gente também captou para uma biotech, deep tech, que desenvolveu uma molécula para tratamento do câncer de mama. Então, acho que o impacto aí está muito mais claro, mas não é algo que a gente tenha como expertise no nosso negócio. E tá aberto a isso, né? A ideia é a gente trabalhar cada vez mais. O que a gente provavelmente nunca faria sei lá, captar para uma empresa de bebida alcoólica, né? Para uma empresa de cigarro, assim. Então, acho que esses são os nossos nãos muito claros, e aí a gente com certeza busca o que pode trazer um impacto positivo para a sociedade. Rafaela, eu vi aqui que você é membro da Bitumami, né? E atua também como investidora anjo, né, e mentora de startups. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre a Bitumami e esse processo de investidor anjo também para a gente, por favor? Claro, vamos lá. Eu investi na Bitumami, né? Eu sou investidora anjo da Bitumami lá em 2020, quando eles fizeram uma captação, mas já venho acompanhando o trabalho delas desde 2016 ou 2017, porque eu acho que é um player muito relevante dentro do ecossistema de mulheres empreendedoras, né? Então, elas começaram como uma aceleradora de negócios fundados por mães, então um recorte muito específico relacionado à maternidade, mas se ampliaram para serem líderes dentro da estruturação e preparação de startups lideradas por mulheres. E aí essa parceria ela começou muito como um aprendizado nosso sobre esse ecossistema, mas também como um pipeline que a gente tenha um acesso aí exclusivo, né? Então a gente participa como mentora dos programas de aceleração. No programa da Distrito, por exemplo, a primeira aceleração que a Distrito fez para mulheres, que foi o Female Scale, a gente tocou o módulo de investimento com essas startups, né? Eu conduzi esse módulo junto com a Bitumami, porque através delas a gente consegue manter um relacionamento muito próximo com as startups, o que permite a gente também ter acesso a bons deals, a bons negócios, que já vem de uma jornada de aprendizado que é muito importante. Então, eu sou mentora lá dentro, né? E a Dani Junco, que é a fundadora da Bitumami, também é muito próxima da gente na Wishi, trazendo todo o conhecimento dela de construção de comunidade, que é uma coisa muito importante para a gente. E aí, além disso, além desse papel na Wishi como CEO, que tem um quê de startup também, né? A gente é uma plataforma de tecnologia também, etc. Eu faço investimentos anjo na pessoa física. Então, como, por exemplo, foi o da Bitumami, onde a oportunidade chegou para mim, não era necessariamente algo que fazia sentido
pela Wishi, até por uma questão de conflito de interesses, mas que eu gostaria muito de participar. E aí, assim, acontecem outros investimentos, inclusive em outras plataformas de equity crowdfunding, tá? Sou super entusiasta do equity crowdfunding, já investi pelo CRIA, já investi pela CapTable, já investi pela SMU, porque eu sempre estou procurando projetos legais que eu possa investir, e o equity crowdfunding é um jeito de fazer isso com menos dinheiro também. Parece que, bom, eu estou me inteirando desse mercado tem pouco tempo, mas parece que você pode ser um investidor anjo com pouco dinheiro, assim, você não precisa ter muito dinheiro para investir, né? Qual que é o valor mínimo? Exatamente. Antigamente, né, até o equity crowdfunding ser liberado no Brasil, o investimento anjo ainda era uma coisa muito restrita. Primeiro que a gente não conseguia acessar esses negócios, né? Não é que a gente tem uma lista aqui de startups legais que estão acontecendo no mundo e eu conheço as pessoas e vou lá bater na porta delas para investir. Então isso estava restrito às redes de anjos investidores e que normalmente exigiam cheques altos, né? Então a Anjos do Brasil, por exemplo, que vem fazendo um trabalho incrível há décadas no Brasil, mas sei lá, você tinha que ter disponível 50 mil reais para investir em startups, eu não me lembro mais do. Então, era algo bem restrito. O equity crowdfunding vem justamente mudar isso. E aí, cada plataforma tem o seu valor mínimo. Normalmente, ele gira entre 500 mil reais aí, o ticket mínimo para você investir no negócio. E você tem a oportunidade de acessar essas operações, né? Então, se você entrar no site dessas plataformas, você conhece as startups que estão captando, você consegue assistir um evento com um investidor, agora que está tudo online, então tá maravilhoso, né? Você consegue bater um papo com o investidor, não, desculpa, com o fundador daquele negócio, fazer perguntas, acessar o deck, né? Com 500 reais. Com 500 reais. Então, assim... E aí o fundo é que direciona esse dinheiro ou você pode escolher? Você escolhe. Então, se você entrar na plataforma, você viu aquela startup, me interessei, é um setor que eu gosto ou que eu entendo, é uma tese que faz sentido para mim, eu faço um investimento direto naquela startup a partir de 500 reais. Depois consigo, inclusive, me relacionar com esse fundador, né, mandar perguntas, insights, fazer parte dessa comunidade que quer que aquele negócio dê certo. E para o investidor, pessoa física que está começando, é essa oportunidade de experimentar, de diversificar a carteira. É, né? Muito melhor você ter 10 startups que você investiu, que você distribuiu o seu risco ali, seu potencial de ganho, do que eventualmente você colocar uma bolada, né, num lugar só e perder. Num lugar só, exatamente. Porque, de novo, é um investimento de alto risco, né, de baixa liquidez, de longo prazo. Então, essa diversificação é super importante. É interessante esses números, hein? Não é? Vale super a pena conhecer. Uma visão bem diferente. E você, Rafa, você pode traçar para nós um panorama do ecossistema de startups e o quanto as startups, quantas startups lideradas por mulheres a gente já tem hoje no Brasil? Você tem esse dado? A gente tem mais ou menos 5% das startups das startups do Brasil são lideradas por mulheres, né? Então, assim, quando a gente olha para o número de empreendedores no Brasil, de CNPJs abertos no Brasil, as mulheres detêm mais ou menos metade, tá? Cada ano fica tipo 51% para um lado ou para o outro, mas é mais ou menos metade são detidos por mulheres. E aí o que a gente vê que deste número, a maior parte são negócios ainda muito pequenos e muito relacionados ao setor de serviços, né? São negócios que ainda não têm tecnologia. E a principal característica de uma startup é o uso da tecnologia para escalabilidade, para eu poder ser gigante. E aí as mulheres empreendem ainda muito pouco com essa visão de tecnologia e de inovação. Então, se você pensar nesse universo onde somos metade das empreendedoras, mas somos só 5% das fundadoras de startups, a quebra é muito grande. O Brasil tem hoje mais ou menos entre 15 e 20 mil startups, esse número ainda é muito pequeno. Vem crescendo cada vez mais, eu acho que a conversa sobre diversidade, ela é um caminho sem volta, né? Ela é uma realidade e nesse ano especificamente algo que está muito potente, então a tendência é que esse número cresça cada vez mais e quando a gente começa também a direcionar o capital para isso, a gente está fomentando esse ecossistema, né? Exatamente. Uhum. E os dados já avançaram, esses dados, né, nos últimos 3 anos, esses dados avançaram na direção da equidade, desde que você começou, você já percebe uma melhora? Ainda não, né? Você até colocou que esse ano foi um ano de recordes aí de investimento em startups, mas quando a gente olha para o investimento destinado para mulheres,
o percentual, então até aumenta o número, né, absoluto, mas o percentual continua ainda super baixo, né? A gente fica ali entre 0,5%, 1%, 2%, e foi um ano interessante porque é um ano onde a gente tem uma injeção muito grande de capital, mas uma injeção muito concentrada de capital também, né? Então, acho que se a gente olhar para startups lideradas por mulheres, os deals do Nubank, obviamente, jogam esse número para cima, porque a gente tem a Cristina Junqueira levando o Nubank para uma startup liderada por mulher, mas quando você olha depois para a base, são pouquíssimos negócios, então a gente ainda avança a passos lentos, né? É um ano de muito dinheiro para os próximos anos. É isso, tem alguma projeção para os próximos anos? Difícil falar, né? Porque eu acho que a gente está, infelizmente, né? E os últimos dias têm mostrado que a gente está caminhando para um período econômico muito complexo no Brasil e no mundo, né? Acho que no mundo a gente tem uma questão da economia chinesa que começa a dar sinais complicados. O Brasil aí num momento político instável, né? Num cenário de crescimento da inflação, a taxa de juros também começa a aumentar. Então, eu acho que a gente vai sair desse frenesi de dinheiro que a gente estava no Brasil. Acho que foi um pouco de bolha mesmo. E eu acho que as coisas vão tender a cair. E aí é complicado, né? Porque quando o investidor fica mais conservador, ele tende a ir para o lugar seguro. E aí o tomador de decisão, ele não é a mulher, e aí o dinheiro tende a não ir para a mulher, e a gente volta nessa espiral. Tem trabalho pela frente. E quais são os principais desafios enfrentados por mulheres nesse ecossistema de startups? Bom, eu acho que a gente evoluiu muito do ponto de vista de conhecimento, de capacitação, de mentoria, né? E eu acho que isso começou desde lá de trás, com a Rede Mulher Empreendedora, com a própria Bitmami, foram super pioneiras, e a gente está vendo cada vez mais movimentos nesse sentido. Eu acho que a gente começa a ver uma pressão muito clara dos investidores institucionais, do que a gente chama de LPs, né, quem sustenta esses fundos, especialmente lá fora, os fundos brasileiros que têm capital estrangeiro, eles começam a ter uma pressão por diversidade muito grande. Então, acho que a gente vem para um horizonte onde, de novo, não dá para voltar atrás, né? Assim, onde não dá mais para operar da mesma forma. O gap é muito grande ainda, então acho que essa evolução ela vai ser lenta, mas é uma realidade que a gente tem cada vez mais fundos especializados. A gente tem a Start, né, lançou um programa para as mulheres líderes. Então, assim, a gente tem cada vez mais iniciativas nesse sentido, e que eu acho que vão, sem dúvida, movimentar o ecossistema. E, Rafaela, que dicas você daria para uma mulher que está começando agora, né, que quer abrir um fundo de venture capital, uma startup? Quais são as dicas que você daria para ela? Tá, vamos lá. Até aproveitando para trabalhar um pouco mais nessas dificuldades, né, de empreender. Então, eu acho que se manter em rede é muito importante, né? A jornada é muito solitária, essa é uma das principais dificuldades de se empreender. A Letícia estava aí comentando que também é empreendedora, ela pode concordar. Então, eu tô querendo lançar um negócio inovador aqui na área de tecnologia. Então já me conta. Vou te contar. Mas é uma jornada muito solitária, né? Então você se manter em rede é muito importante e se aprofundar muito no conhecimento, que entra de novo nessas redes de mentoria, de capacitação, de aceleração de conhecimento. Eu acho que você estar muito familiarizado com o seu mercado e com as dificuldades que ele traz para o crescimento e se antecipar a elas é muito importante. Então, vou dar um exemplo mais claro. Eu vejo muitas mulheres que, quando chega o momento de captar, elas já estão com uma necessidade de caixa muito latente, né? Elas precisam do dinheiro imediatamente, mas elas não se estruturaram para a captação, elas não entendem as terminologias, elas não conhecem o ecossistema, os players, as possibilidades, os contratos, e aí elas acabam tomando decisões muito ruins dentro dessa pressão. Né? Então é muito importante. Porque já está no vermelho, está exatamente no pescoço. Aí ou você entrega muito da sua empresa, né? Dá muito, sabe, faz uma rodada anjo entregando 25% do seu cap table e lá na frente você nunca mais vai captar porque você já entregou muito do negócio. Ou você faz um contrato, eventualmente, que é muito ruim, cláusulas muito abusivas que prejudicam o andamento do seu negócio na frente. Então, é importante que essa mulher esteja preparada e que eu acho que volta de novo também a esse estar em rede, né? Procurar conhecimento, procurar quem conhece. Eu acho que, aí mudando agora um pouco, porque você me perguntou
para quem quer ser gestora, né? Eu acho que hoje a gente tem muita oportunidade para a mulher no mercado financeiro, né? Isso vem crescendo cada vez mais e também esses agentes estão buscando diversidade nos seus times. Não dá mais para não ser diverso, né? Aquela agente da XP lá que tomou até uma ação judicial depois de uma foto no Instagram, tá aí para contar isso. Então, para quem está começando, tem muita oportunidade. E aí eu acho que é muito importante ter experiência nesse mercado, né? Trabalhar num lugar onde você vai aprender, onde você tem uma chancela, né? Um líder para te ensinar, para te mostrar como que você navega nesse ecossistema antes de empreender com um negócio de investimento que não é trivial, né? Então, acho que é um pouco disso. E para as startups, uma coisa que a gente tem conversado muito, e aí a Letícia pode até completar nesse sentido, eu acho que é também buscar estar conectado com outras fundadoras, né? A gente vê hoje muitas startups surgindo, especialmente de mulheres, onde elas não conversam entre si, os projetos eventualmente são até replicados, e elas poderiam ter muito mais força construindo isso juntas, né? Em rede, em sinergia, em parcerias, do que tocando esses projetos de forma completamente apartada. Então, eu acho que falar com quem está do lado, olhar para o lado, conhecer o seu mercado e falar com quem está do lado, unir forças, contratar serviços juntos, criar inteligência juntos, é uma dica super importante. Essa era justamente a minha próxima pergunta, de falar sobre essas redes de conexões, porque eu que estou de fora, eu percebo, eu tenho essa sensação, não sei se isso é real, né? Isso que eu queria perguntar para você, acho que você já até falou um pouco, que existe muita rede de conexão entre os players desse mercado. E aí o que eu queria entender, assim, esse mercado de venture capital é muito competitivo. Como que os fundos, por exemplo, se relacionam entre si? Porque, bom, deve haver já uma situação entre os fundos que são liderados por homens, e aí vem ainda, né, um fundo como eu estou falando fundo, mas não sei se esse é o termo correto, né, como você já explicou, a Wishi. É difícil vocês se relacionarem? Existe um apoio desses outros fundos para vocês? Como que é isso? Eu vejo um ecossistema cada vez mais colaborativo, né? Acho que primeiro porque o Brasil ainda tem muito a evoluir e amadurecer, né? A gente é um ecossistema de inovação muito novo quando a gente compara com o que é o mercado americano, o Vale do Silício, ou o mercado israelense, por exemplo. A gente está há anos-luz de chegar nesse nível de maturidade. A gente tem pouquíssimos players de investimento no Brasil ainda, a gente tem pouquíssimos fundos, né? Agora, acho que foi 2021 que a gente viu esse inflow de dinheiro, novos fundos de fora entrando no Brasil, etc. Mas é algo muito novo. Gente, eu bato a mão, é uma italiana completa, tá? Bato a mão no microfone, arranco o fone. Tranquilo. Então, eu acho que tem muito espaço para colaboração. E eu vejo os players engajados nesse sentido. A Distrito, inclusive, tem até um mapeamento do ecossistema que mostra, faz a bolinha de cada fundo e vai mostrando depois as argolas de interação entre eles. Muitos co-investimentos, muita troca de deal flow, muita troca de pipeline. Então, nossa, acontece muito com a gente, né? Chega um deal para a gente que é muito grande, a gente não vai fazer, a gente fala, vai lá, fala com a rede de anjo tal, fala com a BR Angels, fala com a GV Angels. Ah, não, vou te apresentar para a Canary. Enfim, essa troca de pipeline é a mesma coisa de volta, né? Então, bate lá nesses lugares, deals que eventualmente ainda são pequenos, que eles não têm condição de fazer, mas que eles acharam interessante, eles devolvem para a gente, falam, olha aí, vem me fala o que você fala, o que você acha, eventualmente você investe, a gente mantém acompanhando. Eu acho que é assim que a gente vai evoluir enquanto ecossistema, e eu vejo bastante colaboração nesse sentido. Bacana. E uma outra dúvida que me surgiu, né, sobre o que você estava falando, são várias perguntas aqui na cabeça, estou tentando organizar, porque agora já não tem mais pauta aqui, a gente tinha um roteiro, mas agora o roteiro já se foi. Você está falando dessa preparação, né, dessa falta de preparo, às vezes, das mulheres que têm uma empresa, né, que chegam despreparadas para esse momento de captação. Eu queria a sua dica, assim, como fazer para se preparar, aonde buscar informação, a Wishi faz isso, ou quem faz isso? Tá. Quem poderia ajudar, por exemplo? Que se eu quiser abrir, vamos, né, usar um exemplo prático, porque eu também já tenho minhas dúvidas aqui, se eu quiser abrir aqui aqui em São José tem um parque tecnológico, né, onde eu posso começar a criar
o MVP e tudo, fazer todo esse processo. Para eu chegar preparada, já começar a me preparar para esse momento, o que eu tenho que fazer? Tá. Eu acho que hoje tem muito conteúdo disponível na internet, aí eu posso até dar uma dica mais específica de 2 conteúdos que eu gosto bastante. Eu acho que a Endeavor fez uma bíblia de captação de investimentos e ela separou por estágios de investimento, de maturidade da startup versus que tipo de investimento você recebe. Conteúdo super profundo, que eu já citei várias vezes até nas aulas que eu já dei sobre investimento, então acho que vale olhar. A Distrito também tem bastante material nesse sentido. Acho que a ACE, que é uma aceleradora também de startups bem conhecida no Brasil, tem bastante material. Então, acho que a primeira coisa é procurar, internet, né? A segunda coisa, que é o que a gente comentou desse estar em rede, né, fazer parte de uma comunidade de empreendedores, eu acho que isso pode acontecer de 2 formas. Buscando essas comunidades, essas redes para um conhecimento formal, né, então um programa de aceleração, ou fazer um módulo específico, né, sobre jornada de investimento. A Anjos do Brasil coordena muitos talks e muitos módulos curtos sobre investimento anjo. A Start faz isso também bastante. Eu acho que dá para comprar esses cursos pockets, mas também estando em rede, em comunidade, bater um papo com quem já passou por isso, né? Então a gente tem sim mulheres hoje no ecossistema que já fizeram captações pequenas, médias, grandes. Tem a Mariana lá da GUP, que está sempre falando sobre a história dela de captação. Tem quem já passou pelo crowdfunding. Buscar essas fundadoras mesmo, chama no LinkedIn, manda uma mensagem para bater um papo, para pedir uma mentoria, para entender um pouco dessa jornada, né? O exemplo real, ele é muito poderoso também, ensinar para a gente os sim e os não. E aí eu acho que tem uma coisa também que a gente fala bastante. Então, você estudou, você começou a se preparar, você estruturou o seu negócio para isso, porque eu acho que aí tem uma outra dissertação minha sobre o tema, né, de como você vai estruturar o seu negócio, etc., é sair para a rua. E o que a gente fala muito sobre sair para a rua é assim, sabe aquela coisa de você namora um monte de gente até encontrar o cara certo para casar? É meio que essa analogia, assim. Então eu vou testar com os errados até eu chegar no certo, sabe? Você faz uma lista aí de players que poderiam te dar dinheiro. Nossa, você tem aquele top. Gente, eu queria ser investido pelas telas, sabe? Meu sonho é ser investido. Você não vai lá falar com as telas de cara. Você vai nos outros da sua lista e começa a testar. Vai lá, faz um cold call, se inscreve no programa, apresenta a sua ideia numa jornada muito do aprendiz, né? Olha, vim aqui para aprender, queria ouvir o seu feedback, como eu posso melhorar, o que está faltando aqui no meu deck, o que está faltando no meu negócio, quais são os indicadores que eu preciso trazer para você, posso voltar mês que vem, posso mandar um update por e-mail, e assim você vai aprendendo, testando, melhorando, ficando mais seguro até no seu pitch, na sua fala, para quando chegar a hora certa, de bater na porta das telas, por exemplo, você tá seguro com um negócio redondo e com um monte de conhecimento que você aprendeu na estrada, entendeu? Sem medo de se queimar. Exatamente. Isso. Né? Não, porque mas essa é uma das coisas que faz as mulheres pegarem menos dinheiro no mercado. É essa síndrome da impostora também de... Entendeu? Não tem que ter medo. Você conhece o seu negócio melhor do que ninguém. Se você não acreditar no seu negócio, tiver lá vendedora para fazer outra pessoa acreditar, porque se você não acredita, por que eu vou acreditar, entendeu? Então tem uma coisa de dar a cara a tapa para a rua também. Tá, show de bola. Tô ficando animada, hein? Me liga. A gente já tá anotando tudo já. Legal. Bom, a gente está caminhando aqui para o final do nosso bate-papo e sempre no finalzinho a gente tem um quadro aqui que é a nossa dica empreendedora, Rafa. A gente queria voltar agora para o Wishi e a gente queria saber quais são as metodologias, estratégias que vocês têm usado para crescer a empresa. E até aproveitar, deixa, né, como eu sou da parte de vídeo, até queria saber como que se vocês utilizam vídeo nas suas ações de marketing ou não, se um outro tipo de método, como que vocês praticam isso? A gente não utiliza ainda, fala disso sempre, eu já vou pegar o seu contato na saída, porque é algo que a gente precisa explorar muito, assim. Eu acho que hoje a nossa grande estratégia de crescimento e que é algo que a gente ainda não sabe fazer bem, tá? A gente está aprendendo, eu falo sempre que a gente está no D0 da nossa operação, porque, de novo, a gente também é empreendedor, a gente também é startup, a gente também sofre, chora, quer desistir, tem que melhorar, é a construção de uma comunidade, né? Então, na verdade, o que a Letícia está fazendo aqui com esse podcast, né, a MABRZ? Ela está construindo uma comunidade, ela está se relacionando com as pessoas, engajando as pessoas,
trazendo conhecimento para que as pessoas também voltem para ela depois e busquem alguma coisa dela. Eu acho que isso é algo que veio ganhando força nos últimos anos e que hoje é uma realidade, né? Por que as blogueiras estão se tornando empreendedoras e abrindo suas marcas? Porque elas construíram uma comunidade tão potente que agora elas podem produzir e vender quase qualquer coisa, que elas têm ali um público cativo para comprar aquilo. A gente não tem o público cativo, né? Então a gente tem que construir, e no final das contas é muito mais do que construir uma base de clientes, é construir uma rede de pessoas apaixonadas pela sua marca, pelo seu propósito, que quer construir com você aquilo que você se propôs, né? E isso é um super desafio, é um desafio que envolve uma série de ferramentas, vídeo, podcast, e-mail, evento, né? As pessoas estão muito cansadas, a pandemia trouxe um acesso à informação que deixa as pessoas também muito esgotadas, então é saber ser assertivo na informação, saber o momento de falar, o momento de não falar, trazer muita qualidade de conteúdo, que é muito difícil, né? Produzir conteúdo de qualidade é uma coisa muito complexa. Então, acho que hoje a nossa principal ferramenta e o que a gente mais busca em termos de metodologia é olhar para essa comunidade, e eu acho que é também o nosso maior desafio, entendeu? Como fazer isso de forma assertiva, rápida, todos os dias. E deixa eu te perguntar uma coisa, essa curiosidade. Se eu quiser, por exemplo, tenho a BRZ, e eu quiser, não sei se já existe essa prática no ecossistema de vocês, eu poderia investir numa startup com o meu trabalho? Acontece bastante. Eu vou até dar um exemplo de uma pessoa que é bem conhecida no ecossistema, por isso faz um trabalho incrível, que é a Dani Graikar, que é fundadora da Pros, uma agência, talvez até você conheça, que é uma pessoa de comunicação, e ela tem o Aladas, inclusive, que é uma rede de empreendedores. Então, a Dani já investiu em startups com essa troca de serviços, né, onde a agência trabalha. Uma startup não conseguiria pagar o fim da agência, né, numa relação normal, mas a Dani acredita muito naquele negócio, e aí o que ela aporta de trabalho da agência se converte, então, em uma participação societária naquele negócio. Conheço escritórios de advocacia, vários que fazem isso também, né, que para clientes selecionados que com um grande potencial de crescimento, que não teriam como pagar o FII daquele escritório, o escritório tem uma participação societária. Então, é algo que acontece bastante nessa troca de prestação de serviços, que eu acho que faz super sentido, né? Assim, com certeza. Uma startup estratégica com parceiro estratégico é um ganha-ganha, né? O estar em rede que a gente estava falando. Então, eu acho muito... BRZ. Eu acho muito viável, estou super aberta, porque assim, uma coisa é você fazer permuta com quem está te procurando, mas assim, você não tem nenhum fit com a ideia do negócio. E outra coisa é você investir sua força de trabalho, né, seu capital intelectual, a gente tem uma equipe aqui, em um negócio que você acredita, né, que você aposta. Então, para mim, nossa, é trabalhar feliz, entendeu? Exatamente, não é para todo cliente que você vai fazer isso, mas eu acho que tem aquele cliente que você sabe que, infelizmente, não vai conseguir te pagar naquele momento, e aí você pode investir, na verdade, rolando para frente o FII, né? Então, eu vou te dar esse crédito lá na frente, você me paga, mas por que não, se é possível para você trabalhar dessa forma, se tornar um sócio, acreditando que em 2, 3, 5 anos, aquela startup vai ter uma saída e você vai ser muito mais remunerado pelo seu trabalho do que seria no seu FII normal, né? E o que vai ser consequência, na verdade, né? Você se dedica, exatamente, você vai investindo e a consequência virá. Ô, Rafa, adorei conversar com você, adorei te conhecer, super agradecida de você ter aceitado, né, o convite pelo LinkedIn, gente. Amei, assim, história. Tá vendo como o LinkedIn funcionam super. Nossa, não acreditei, eu falei, gente, de primeira ela aceitou, legal, tá, fiquei super feliz. E nosso espaço está aberto aqui para todas as mulheres que você acreditar, que você quiser indicar para vir aqui compartilhar conteúdo, para divulgar o negócio delas, enfim. Estamos conectados aí, e muito obrigada, então, de você ter vindo, e espero até que você volte. Se tiver uma outra pessoa para vir. Só tenho a agradecer, amei o convite, fiquei muito feliz, é o tipo de mensagem que a gente recebe, vibra e topa na hora, com certeza. O trabalho de vocês é incrível, e com certeza tem muitas mulheres boas para indicar aí, para virem contar a sua história e inspirarem outras mulheres a estarem aqui também e levarem seus negócios adiante. Então, obrigada pelo espaço, de coração.
Obrigada a você. Beijo. Obrigado, Rafaela. Um beijo, tchau. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.